Dizer adeus. Mayran Galo. Edições K. Estes contos foram publicados entre novembro de 2002 e abril de 2005 no Correio da Bahia, órgão ao qual agradeço a cessão dos mesmos. Não são relatos policiais genuínos, mas rituais de crimes. Prefiro chamá-los assim a associá-los a um gênero que me parece tão difícil quanto o próprio conto, se não mais. O título Dizer Adeus me soou mais adequado para definir o conjunto meio noir. Seria uma satisfação ver um dia um desses relatos transformado em quadrinhos. Mayran Galo. A história, no fim, fode todos nós. Bukowski, 1920 a 1994. Esqueleto. Conheci-o nos arredores da escola de veterinária, com um gato doente nos braços. Algumas universitárias passaram por nós espantadas. Vi que acharam mais que estranha a cena. Um cara chorando com um gato quase morto nos braços e um outro de pé ao seu lado sem ação, olhando. Está morrendo? Perguntei. Está. Sua cabeça voltou a baixar sobre o animal febril que, exatamente nesse momento, parou de respirar. Miguel gemeu e saiu andando. Fui atrás dele. Logo estávamos num ônibus e pouco depois em sua casa, de concepção simples, mas ampla, com vários cômodos. Ele depositou o gato sobre uma antiga arca de 6 gavetas que havia na sala. O gato esfriou ali, entre um relógio carrilhão, fotografias, jarros e sua carteira, que ele sempre atirava sobre o tampo negro. Mal chegava da rua. O gato secou, perdeu o pelo, as carnes, foi ficando só osso, de um branco liso e luzidio. O cheiro era insuportável, mas depois de alguns dias passou. A avó de Miguel, que só conheci meses depois, estava em Cachoeira, na casa de parentes. Vez em quando escrevia, e o neto depositava as cartas sobre o corpo deteriorado do gato, como se este fosse um peso de papéis. Não era. Acho que qualquer vento ou brisa que entrasse pela porta, numa tarde de tempestade, levaria não só as cartas como os ossos, todo o branco ali repousante. Você escreve, não? Perguntei como ele soube. Só quem escreve ficção ou crítica lê Kafka. Tinha lógica. Em meio a cadernos e classificadores, eu carregava, naquele dia, uma coletânea dos contos de Kafka. E era escritor, sim, ou pelo menos tentava ser. Aprender o que dizer e como dizer, essas coisas, para que não precisasse mais tarde da legitimação de um crítico ou da complacência de um cúmplice. Também escrevo. Ele confessou e tirou de dentro da carteira, sobre a arca, um cartão de visita de uma funerária. Li o poema, curto, de apenas 2 versos. Um epigrama. Se pedisse minha opinião, eu não saberia o que dizer. Jamais me senti à vontade para avaliar poesia, ainda mais aquela, breve, estranha, sutilmente dolorida. Mas Miguel não me pediu nada, nunca. Imagino que para ele só o ato de ler e silenciar já era um julgamento. Conforme nossa amizade foi se aprofundando, ele me mostrou outros poemas de sua lavra. Não excediam 2, 3 versos. Alguns eram ignóbeis, assim: duramente amo, duplamente como quem amo. A funerária era do seu tio. Fomos lá uma noite, para um plantão noturno. Entre os caixões, a TV ligada liquidava com qualquer possibilidade de luto. Apertei a mão fria do velho, que nos indicou as cadeiras diante de sua mesa. O trabalho era fácil. Primeiro atender bem e sem bocejos os telefonemas. Depois dar os pêsames aos familiares. Esclarecer que é o caminho de todos, cedo ou tarde, e afinal tentar vender o pacote máximo, de luxo, com caixão, flores, coroa, preparo do morto, acompanhamento funerário e spray contra mosca, de 15 em 15 minutos. Não esquecer de mostrar aos parentes a necessidade de conciliar a dor da perda com um enterro honrado, solene, condizente com a ausência. Na sala contígua, os ajudantes, 5 ao todo, dormiam. Caso aparecesse algum serviço, Miguel os chamava.
Gafes eram comuns e às vezes era preciso ligar para o tio e obter instruções. Com uma calma do além, ele explicava que não haveria problema algum, os parentes nem notariam a diferença. A morte cega, diminui a percepção, afunda o discernimento. Que Miguel ficasse tranquilo. Se os dentes do morto foram parar no lixo por engano, enchessem a boca do sujeito de papel. Uma noite achamos Débora. Seu avô tinha morrido e ela fora à funerária com a mãe. Era esguia, com olhos secos e rosto atraente. Nenhuma marca de choro nem sofrimento. O avô morrera, mas e daí? Todos morrem. Sua nudez era elementar, e logo Miguel a conheceu. Ela adorou o esqueleto do gato. Ficou ajoelhada diante da arca, os olhos rentes ao tampo escuro arranhado pelo tempo. Entre os ossos, vermes ainda trafegavam, como numa cidade em miniatura. Consumiam suas últimas porções de carniça, que demoravam a extrair de dobras e curvas brancas, de fendas estreitas, de grutas. Gosto disso, ela disse. Noutra noite, quando fui à funerária, Débora estava lá com Miguel, sozinhos, a TV desligada. 3 serviços logo no começo da noite deixaram ocupados os 5 ajudantes e mais um outro cara, chamado às pressas. Era uma noite feia, de chuva e desabamentos. Débora me olhou de esguelha e sorriu. Depois foi à cozinha, nos fundos da funerária, e voltou com um bule de café e 3 xícaras. Então o telefone tocou. Um dos ajudantes, com mais um dos frequentes problemas. Miguel foi obrigado a ligar para o tio. Enquanto conversavam, Débora e eu permanecemos em silêncio, o café fumegando nas xícaras. A chuva aumentara. Então, você é escritor? Confirmei com a cabeça, sem muita convicção. Não gosto de ler, ela disse. Muita gente morreu naqueles dias com as chuvas. O movimento da funerária foi intenso. Os ajudantes saíam de um serviço e entravam em outro, a maioria pobres, vítimas da água, que caía em raios contra as cabeças e descia em ondas pelas colinas. Sem ânimo, eu passava as noites em casa, solitário. Foi quando recebi seu primeiro telefonema. Outros logo se seguiram. Ligava a cada 2 dias. Até me peguei uma noite esperando por sua voz. Débora riu. Deixou claro que Miguel não sabia de nada e que ela desejava me ver, aprofundar nossas conversas. Tempos depois começou a falar do esqueleto do gato sobre a arca e de uma experiência igual com o corpo humano. Talvez por isso decidi procurar Miguel e lhe contei tudo. E de seu quarto, às suas costas, Débora apareceu quase nua. Abraçaram-se. E daí, ele disse, voltando-se para mim. Fiquei sem palavras, perplexo. Eles se vestiram e saímos para jantar. Novamente se falou do esqueleto do gato e de uma experiência igual com o ser humano. No fim da noite voltamos à casa de Miguel. Fui convencido a dormir lá, o que não me agradou nem um pouco. Visivelmente amedrontado, tranquei à chave o quarto que pertencera à sua avó e mal preguei os olhos toda a noite. Não ouvi nada, nem um ruído sequer. Havia um peso no ar, reforçado pela solidez das paredes e dos móveis. Pela manhã, quando me levantei, o esqueleto do gato tinha sido substituído por um corpo. Recuei horrorizado. Ela pediu isso, ouvi às minhas costas. Cabelos. Pio Gatilho contou. Entrei a pé naquela rua miserável de terra. A noite fria obrigava a que eu me encolhesse todo dentro da jaqueta. Como sempre, eu estava ali para matar. As vítimas agora eram um líder sindical e sua mulher, jovem ainda e também atuante, com 2 filhas. Me forneceram uma foto deles, cada um segurando uma menina. A mais velha tinha 4 anos e a outra 2. Lindas, como eu nunca fui. Decidi poupá-las. As meninas não, falei, manso, ao sujeito que me contratou. Então dê um jeito, suma com elas. De algum modo, só não quero serviço pirata. E me encarou com um brilho de pretensa ameaça. Coitado, muito rico, só isso.
Me pagava para matar, a mim, que o mataria por prazer, sem nada em troca. Me balancei até um convento nos arredores da cidade. Ali, uma amiga de minha mãe se recolhera 20 anos antes e só saíra para a umidade da terra. Fui recebido por uma jovem e esguia noviça, enfiada num longo hábito negro, que me levou por corredores escuros, recendendo a desinfetante, até a presença da prioresa. Fui direto ao assunto e falei que lhe traria em breve 2 meninas. Ela quis saber sobre os pais. Acidente? Seu rosto branco e enrugado se contraiu. Falei a verdade, o que ainda estava por acontecer, como se já tivesse acontecido. Não, foram mortos. Ela ficou quieta. Depois mexeu na gaveta e apanhou alguns papéis. Perguntou se eu ia me responsabilizar pelas garotas. Respondi que sim e que não. Ia pagar para mantê-las ali, fornecer tudo de que elas precisassem. De alimentação a roupas, de diversão a estudos, enquanto fossem crianças. Mas que não assinaria nenhum documento. A freira me olhou em silêncio. Fiz outra exigência. Quando completassem respectivamente 16 e 14 anos, gostaria que fossem estudar na Europa. Na Itália, talvez, ou na França. Eu arcaria com todas as despesas. Depois, elas que seguissem seu caminho, inclusive o religioso, se fosse o caso. Naturalmente, a prioresa assentiu com certa hesitação. Ia crescendo em seu rosto a incredulidade. Resolvi ser sincero, abrir o jogo, mas metaforicamente, por rodeios. Falei que a vida era pesada, um fardo, e que tomava estranhos rumos, mas que, apesar de tudo, aquelas crianças, mesmo sem os pais, podiam ser felizes. Que isso acontecesse. Só dependia de mim e dela, de seu absoluto sigilo. A prioresa guardou os papéis e me olhou indecisa, sem ânimo. Apesar do impasse, achei que ela havia compreendido tudo. Eu acabara de conceder a ela e às meninas a vida. A sala em que estávamos era fria, e percebi que a madre, sem conseguir se controlar, estava tremendo. Com a gola da jaqueta levantada, me protegendo do vento cortante, atravessei a rua de barro e parei diante de um enferrujado portão. Olhei por cima do muro e não vi ninguém, nenhuma luz. Por via das dúvidas, esperei mais um pouco, escamoteado na sombra, presa do ar gelado. Afinal, abri o portão devagar e entrei. É sempre mais fácil invadir uma casa pelos fundos, e foi o que fiz. A porta não opôs resistência, era leve, e a fechadura pobre. Não produzi mais barulho que um simples sopro. Na sala, a TV estava ligada, e à sua frente, estirado na poltrona, o homem dormia. Com a mão esquerda, o arrebatei pelo queixo e suspendi sua cabeça. Com a direita, abri sua garganta. A navalha ficou gotejando, pendente de minha mão. Procurei a mulher. Estava no quarto. Dormia com o corpo descoberto, quase nua, indiferente aos olhares. A mortiça luz do abajur acariciava sua pele. Evitei me demorar sobre sua nudez. Tampei-lhe a boca com força e enfiei o punhal abaixo do seu seio esquerdo. Ela mal abriu os olhos. Mesmo assim, julguei ter visto nele certo brilho de compreensão. As 2 meninas estavam no quarto contíguo e dormiam profundamente. Carreguei a menor e chamei a mais velha docemente, como se fosse seu pai, sem deixar que sua razão se levantasse do sono. Ergui-a pelo braço e a retirei da cama com o rosto colado ao meu flanco. Ela deu alguns passos indecisos e depois se firmou. Vamos, venha, vai ser um belo passeio. Na rua deserta, arrastei as 2 até o carro. As brancas camisolinhas esvoaçavam. Deitei a mais nova no banco de trás e a irmã na frente, com a cabeça em meu colo. Enquanto dirigia, acariciei sua cabeça, os fios úmidos de seus cabelos finos e pesados, também sua testa lisa, sua têmpora morna. A prioresa me esperava à entrada do convento, com 2 outras irmãs. Saí do carro e acenei para que se aproximassem. Ao ver as meninas, uma das irmãs comentou: "Meu Deus, são lindas e dormem tão inocentes." Sem dúvida. Até que despertem, todos os homens e talvez todos os seres são inocentes. Além das meninas, a prioresa levou consigo um volumoso saco de papel. A pesada porta do convento se fechou suavemente.
Esperei um instante, parado, até que meus poros se assentassem. Depois fui embora, sem intenção nenhuma de voltar. Todo o meu contato com aquelas meninas se restringiria a ajudá-las, de longe, a crescer e se formar, ganhar um rosto e uma vida. Teria o meu dinheiro, minha gentileza, mas jamais meu carinho, minhas mãos de novo em sua face e em seus cabelos. Na noite fria, quieta agora, e por algum tempo, livre de surpresas, eu tinha a consciência leve, bem mais leve. Mais leve também meus dedos, que experimentaram aqueles cabelos. A felicidade. Feira de Santana, Bahia, madrugada. Um carro está parado numa rua estreita, transversal a uma das maiores avenidas da cidade. Dentro, 3 homens. 2 na frente e 1 atrás. Este último tem as pernas e os braços amarrados, a cabeça baixa. Parece prever o pior e, apesar de tudo, se conformar. Os outros 2 conversam sobre trivialidades. Futebol, briga de bar, a mulher boa de um cara, um novo modelo de carro. Um quarto homem aparece por trás de um portão. Sai à rua, entra no carro e senta ao lado do homem que está amarrado. Ele não quis ver o professor, disse que é para a gente jogar o jogo diante da garota, conforme o plano. O carro arranca, quase em silêncio, macio como uma caneta. Vence ruas vazias e escuras e rapidamente deixa a cidade. Surgem os bairros periféricos, de conjuntos habitacionais, ora humildes, ora luxuosos. Não há nem sequer uma janela acesa. Dorme-se, morre-se. As ruas transversais asfaltadas são substituídas pelas de barro, cujas poças, vestígios das últimas chuvas, brilham como estrelas caídas. O carro sobe sem esforço uma colina. No topo, mais perto do mistério do universo, há um outro carro, com um homem e uma mulher, esta muito jovem ainda e que treme, assustada, depois de ter gritado sob a noite, sem nenhum efeito aparente, senão a indiferença do homem que a acompanha, que a vigia. Também está amarrada no banco traseiro. Dias antes mandou pela internet uma declaração de amor para o professor, que lhe respondeu recíproco e apaixonado. Mais tarde trocaram poemas e marcaram um encontro. O resultado de tudo isso são aquelas cordas. O ar bucólico contrasta com o encontro feroz dos carros. O bater de portas, a profusão de roupas negras dos homens, que agora se reúnem, à parte, longe dos 2 prisioneiros, que apenas se olham, vagamente tristes, sem ânimo, por entre a distância. Os homens confabulam sob as estrelas, mas sem olhá-las. Fumam por um tempo em completo silêncio. Depois um deles puxa do bolso um revólver, esvazia-o das balas, deixando apenas uma, solitária. Roda o tambor e fica ali, parado, preso à noite. Os outros trazem os 2 prisioneiros. A garota é a única a resistir. Sua juventude luta, não se conforma. De repente, os 2 estão juntos, quase amantes, ajoelhados no centro do grupo como num altar. O homem do revólver se aproxima do professor e firma a arma em sua cabeça. A garota grita. No instante seguinte, ao som seco de um dispositivo que falha, o professor sobrevive. O cara tem sorte, diz o homem. Não muita, um outro retruca. Se borrou todo e diante da namorada. A garota chora, se contorce toda, como se estivesse morrendo. É levada para um dos carros, enquanto isso o professor é desamarrado e jogam ao seu lado no chão úmido a bala que o poupou. Faça um chaveiro, um dos homens ordena sério. Eu faria. Largam-no ali, com sua vergonha, sua humilhação, seu espanto de ainda estar vivo. A cidade agora é outra. Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, anos depois. O mesmo professor está na cama de um hotel barato com uma garota, possivelmente sua aluna. Há meses que se encontram. O centro da cidade fervilha, um calor insuportável nas ruas.
Carros que se arrastam, pessoas tomadas de um torpor sedento. Os dois riem, nus, como dois adolescentes. Ambos estão traindo, ele a esposa e ela o noivo. Mas que importa, se estão felizes e sonham. Sonhar é tudo. Em volta, espalhados pelo chão e numa mesinha, copos vazios e restos de comida medem o grau de intimidade a que chegaram. As refeições em conjunto já os colocam num patamar acima do sexo. Não mais coexistem apenas pelo que seus corpos exalam, vão sempre mais além, por surpreendentes trocas. O terceiro passo corresponderá aos planos a dois, às viagens, aos desejos de uma existência mais completa. E é isso que seus respectivos cônjuges temem, que eles se animem e se deixem levar por estes ventos favoráveis que desde sempre embalam os casais. Por que não nos conhecemos antes? Ela diz, às vezes, tomada de uma estranha melancolia. Mas você seria uma criança, ele retruca rindo. A felicidade ronda-os. Ainda estão imersos em seus sonhos quando ouvem alguém bater à porta, impacientemente. Por um momento ficam assustados, mas logo se acalmam, certos de que é alguém do hotel. O medo se justifica, cometeram uma imprudência essa manhã, perto do meio-dia, aparecendo em público, mais precisamente num restaurante. Tudo bem que era cedo, o lugar estava vazio, mas mesmo assim foi uma imprudência. O professor se levanta para abrir a porta. Demora um instante a se vestir e as batidas se renovam, mais fortes, mais sólidas, autoritárias. Seu estado de contentamento é tanto nesta tarde que ele nem percebe que há ímpeto demais por trás daquela porta. Só quando está com a mão na maçaneta a torcê-la e puxá-la, e já não é mais possível retroceder, está como que em meio a uma queda abissal, o chão a se aproximar avassalador, lembra do chaveiro que não fez, da bala que desprezou, esquecida numa gaveta qualquer de sua mesa de trabalho, há anos, e da voz do bandido como uma carícia. Faça um chaveiro, eu faria. Mas já é tarde, não há mais nada a fazer. Aliás, nunca houve, nem tampouco tempo suficiente. Houvesse tempo, não se traía, não se vivia, não se amava. Porque o tempo engole a vida, é que há vida. Mas vejam, mesmo este conhecimento já é tardio e inútil. Um fim somente. Naquela noite, alguém da imprensa, numa audácia, escreve: mesmo mortos, os amantes eram belos. Um braço na noite. A garota se aproximou do táxi. Era uma noite de chuva, densa e fria. Ei, você me leva? O motorista ergueu o rosto e a fitou. Estava quase deitado no banco, com só metade da janela aberta. Aquele era o único veículo no ponto, e ele não estava nem um pouco disposto a se pôr em movimento. Mãos no volante, pés em ação, olhar atento na noite. Só não tinha ido embora ainda por preguiça, certo, enfado, displicência, apatia, um pouco também de desgosto. Às vezes voltar para casa é como morrer. Para onde, garota? Ela disse o lugar. Não. Ele respondeu seco e voltou a se acomodar na cadeira, os olhos fechados. Por que não? Por que não? Ele cuspiu, lacônico. Ela se afastou. Era isso. Tarde da noite, não há táxi que se abale. Por mais de 1 hora, a garota tentou, mas nada conseguiu. Só ouvia não, e não dá, nem pense nisso, não sou louco, já fui. E o carro arrancava, sem nenhum constrangimento. Exausta, ela se sentou na calçada, ao pé do poste, e suspirou. Nesta vida, para alguns, até o lugar em que se mora dói e espanta. Ela trabalhava, e na hora de voltar para casa, era aquilo. Nem se lembrava mais quantas vezes isso lhe ocorrera, ao longo daquele ano. Outra vez dormiria fora, na rua, correndo o risco de ser levada pela polícia, ou então o pior, servir de comida. Não ia fazer mais serão, prometeu-se. Nada de hora extra, nada de turno à noite. O chefe, se quisesse, que a mandasse embora. Estava pouco se lixando. Tomara que o metrô fique logo pronto, murmurou, depois de um tempo a contemplar a chuva contra as luzes. E então um carro dobrou a esquina, os faróis baixos, melancólicos. Avançou lentamente e afinal parou bem diante da garota.
O vidro desceu macio e um rosto de homem maduro, mas delicado, com poucas rugas, apareceu. Quanto é, gata? Gata? Ela pensou com nojo. Por pouco não cuspiu, mas decidiu brincar, rir, espevitar-se naquela cara passada de museu. Não tinha mesmo nada a perder. 200, o dobro do que ganhava por semana. Entre, o homem disse e abriu a porta com seu braço forte e peludo. Ela hesitou um instante, olhando para um lado e outro e depois para as pernas do homem, ocultas em grossas calças escuras. Num segundo, cenas de violência e estupro a assolaram. Filmes, livros, quadrinhos, os relatos de mulheres na TV, o caso de uma amiga que, além de tudo, levara um tiro. Mas, enfim, a fome, o sono, o cansaço, a chuva fria e incômoda, o desejo de uma cama, tudo isso a fez se decidir. E parecia um carro tão confortável. Resoluta, ela se levantou e desabou sobre o banco. Porta fechada, percebeu que ali dentro estava quente, ou pelo menos morno, uma temperatura que ela, se pudesse definir, diria que era a mesma que os comerciais de café solúvel tentavam sugerir. Só lhe faltava o suéter, também os cabelos naturalmente lisos e o rosto sorridente, que, ao menos naquela noite, depois de tanto trabalho, lhe era impossível. O carro corria com o homem em silêncio ao seu lado, o rosto imerso numa aterradora imobilidade. Prefiro vocês, ele disse de repente, como se pedisse desculpas. Ela não entendeu. Vocês, ele explicou, que nunca fizeram isso. Ela o encarou, o rosto continuava imóvel, quase inexpressivo, a averiguar o trajeto, a noite, o espaço, o próprio pensamento. Ou você já fez? Não, ela se apressou a dizer, embora soubesse que era inútil. Já estava dentro do copo, uma mosca dentro do copo, a se debater no líquido. As asas ensopadas, triste, entregue. Bom, bom, o cara falou, quase sorrindo, como se guardasse um segredo para a próxima vida. Houve uma pausa em que um quarteirão inteiro foi vencido com suas luzes, suas sombras, sua massa de escuridão e abandono. Passaram por um homem que vinha de cabeça baixa, encolhido sob um destroçado guarda-chuva, e que, apesar da distração, parou misteriosamente para observá-los. O que você faz além de... Ela o interrompeu. Era telefonista, e às vezes trabalhava à noite, e perdia o ônibus e nenhum motorista de táxi aceitava levá-la em casa. Então praticamente dormia na rua, mesmo debaixo de chuva. Não quero saber. Foi a vez dele interrompê-la com certa brusquidão. Não me interessa. E no instante seguinte, lançou o carro direto contra um muro. A garota nada pôde fazer. Nem sequer estremeceu. Um segundo após o impacto, luzes se acenderam, janelas se abriram, um portão gemeu nas dobradiças e alguém, num dos apartamentos, folheou o catálogo telefônico, com o fone firme entre o queixo e o ombro, olhar grudado na rua, rosto transtornado. 2 pessoas morreram, iniciou a notícia pela manhã, a bela apresentadora do telejornal. Alguém então desliga em casa o aparelho de TV, sem saber que um pouco de si morreu ali. O gato de 2 rabos. A aula já havia começado há muito tempo, quando o menino chegou. Ele bateu timidamente na porta, depois a empurrou, deu bom dia a todos e foi entrando trêmulo. O professor o acompanhou com um indisfarçável olhar de repreensão, e ninguém respondeu ao seu cumprimento. Ele sempre se sentava nas primeiras filas, mas naquele dia, e não por acaso, alguém se apossara de seu lugar. Colhido pelo silêncio, ele teve que se esgueirar até a única cadeira vazia no fundo da sala. Mal se acomodou e pôs sobre a carteira os livros, o caderno, canetas, lápis e uma borracha, percebeu 2 enormes pernas à sua frente. O professor havia se aproximado e o desafiava com sua altura e corpo. — O que houve, garoto? Não é um pouco tarde para você chegar? Por um lado, sim, por outro, não. E o professor sabia disso. No fundo, ele preferia que os alunos chegassem tarde, mas chegassem. Era o melhor para todos. Teria depois muito menos trabalho. Mesmo ciente disso, o menino baixou a cabeça intimidado.
Não costumava chegar tarde, nem tampouco faltar. Tinha crédito, portanto, mas compreendia que era precisamente por isso que o professor estava ali à sua frente. Pressionava-o para que ele não se tornasse igual aos demais. Não era difícil perceber que o professor era severo com todos os alunos, mas o era ainda mais com aqueles que se destacavam pela inteligência, dedicação e disciplina. Que os outros se perdessem, se afundassem e sumissem, isso pouco importava. Era como se fosse o limite de um irreparável fluxo. Dos seus pupilos, porém, ele não suportava o menor desvio. Era a primeira vez que o menino incorria em alguma falta, mas já era o bastante, um abuso, e cabia ao professor cuidar para que o fato não se repetisse nunca. O que houve? O professor insistiu, ao perceber que o silêncio do menino persistiria por tempo indefinido. O menino não soube o que responder. Não tinha palavras. No entanto, diante da silenciosa insatisfação dos outros, falou num sopro, o rosto assustado, as mãos trêmulas, e só agora o professor percebeu que ele tremia. Vi um gato de 2 rabos. A reação do professor foi brusca, e ele não perdeu a oportunidade de destilar seu doce sarcasmo. Vocês ouviram o que ele disse? Que viu um gato de 2 rabos? Deus! Vocês acreditam que foi por isso que ele se atrasou? E a turma inteira riu, como uma avalanche. A gargalhada atroou na cabeça do menino. Ele baixou ainda mais o rosto. Comprimiu-se contra a cadeira, abraçou-se ao seu material e assim ficou o resto da aula. De vez em quando, um colega se voltava para ele e lançava algum comentário sarcástico, ao fim do qual os demais à sua volta disparavam a rir. Porém, a um olhar do professor, todos se calavam. Foi uma manhã de vergonha para o menino. Por sua cabeça e coração passaram os mais terríveis sentimentos de vingança e ódio. Todos haveriam de ver que ele não era um mentiroso. Traria para eles o gato espetado numa vara. Seria o supremo horror. Sua resposta macabra à humilhação sofrida. Eles veriam do que ele era capaz. Ao final da aula, o menino se foi sem falar com ninguém. Do portão da escola, o professor ficou a olhá-lo, arrependido de sua reação tão ríspida e irônica. Mas era possível consertar tudo. No dia seguinte, pedindo-lhe desculpas. Foi embora pensando que era isso mesmo que deveria fazer, e que, de fato, por sua vontade, o faria. Mas não o fez. Não foi possível. Não há 2 chances sobre a terra, e o professor perdera a sua. No meio da tarde, a mãe chegou à escola e comunicou ao diretor que o menino não voltara. O professor foi chamado e acabou por relatar a estranha história contada pelo menino, que ele dissera ter visto, a caminho da escola, na pequena mata perto do lago, um gato de 2 rabos. Já anoitecia quando pais e professores saíram à sua procura. Portavam tochas e armas, e no rosto certa apreensão. Perfizeram todo o caminho que levava da escola à casa do menino em busca de vestígios de sua passagem, mas nada encontraram. Decidiram então entrar na mata. O desvio por ali implicava uma boa economia de tempo, e fora por isso que o menino o tomara, naquela manhã, pois já saíra de casa atrasado. Não demorou muito para que encontrassem espalhados pela trilha vários objetos escolares. Livros, cadernos, um lápis quebrado e, por fim, uma meia, um sapato, um par de óculos, que a mãe arrebatou com avidez. Pelo início da madrugada, alguém avistou no alto de uma árvore o pequeno corpo, nu, trêmulo e ensanguentado. Um desespero geral tomou conta da multidão. Foi difícil conter a mãe, que chegou a trepar na árvore para abraçar o filho. Se ela tivesse conseguido, se não tivesse voado para o chão a meio caminho de alcançá-lo, apenas teria constatado que seu menino estava morto. O crime jamais foi esclarecido. Aliás, nada poderia ser afirmado com segurança. Não havia suspeitos, nenhuma pista, nenhuma evidência de luta, nem tampouco qualquer arma foi encontrada. A mata, por sua vez, esquadrinhada de uma ponta a outra, nada confessou. Sobrara o lago, plácido e indiferente como uma vitrine tombada. É como se o assassino tivesse baixado do céu sem tocar o chão, um policial concluiu misterioso. Dias depois, durante o enterro, enquanto o padre improvisava seu melhor discurso em vários anos, desde que chegara à cidade, alguém olhou para as sepulturas em derredor e avistou o que parecia impossível.
Um gato de 2 rabos. Solidariamente. É improvável que alguém ainda se lembre do caso. Até foi por algum tempo comentado e discutido em bares e lares da cidade, mas logo, suplantado pela trivialidade da vida, caiu no esquecimento. É o que sempre ocorre, mesmo com os crimes mais comoventes, mais cruéis. Recentemente, porém, Victor o resgatou da poeira e decidiu recontá-lo para mim, com um novo enfoque. Ele teima em afirmar que sabe quem matou o marido da professora. Cético e quase certo de que ele mente, duvido, e, quando sua insistência beira a insensatez, digo-lhe que, sendo assim, ele deveria procurar a polícia e esclarecer o caso. É então que ele se esquiva e diz: impossível. Não há provas. A versão que se segue, um pouco alterada por meu estilo, está conforme suas lacônicas palavras. Mas não creio que mereça crédito. Victor não raras vezes, transforma em ficção os fatos mais cotidianos, as cenas mais banais. Basta que algum detalhe do todo não lhe pareça apropriado ou o desfecho, informe, mal amarrado, não o satisfaça. Bem, este é ele, e, se não quisesse ouvi-lo, deveria evitá-lo. Mas não posso. Na verdade, meu prazer em ouvir histórias estimula sua imaginação, que a cada dia se torna mais fecunda. Segundo Victor, a academia que o assassino frequentava, com relativa assiduidade, aceitava sem distinção homens e mulheres. O grande salão, cercado de espelhos, era dividido em 2. No maior dançava-se ao som de alguma música alegre e em voga, sob a orientação de um expressivo professor. Já no menor, repleto de aparelhos, os músculos se exauriam. Os instrutores eram em geral homens, mas pela manhã, sabia-se, trabalhava ali, dia sim, dia não, uma jovem professora de educação física. O público masculino era pequeno só por causa do horário, pois só de ver a moça e de ouvir a sua voz macia e morna, os homens se excitavam. Com Pio Gatilho não foi diferente, comentou Victor. Pio Gatilho? Perguntei, desconfiado daquele nome mais do que literário. Ele respondeu com naturalidade e continuou sua história. Só depois de muita insistência concordou em esclarecer quem era o sujeito. Um matador profissional, hoje aposentado e que pode ser visto circulando tranquilamente pelo 2 de julho em companhia de um fabuloso cachorro. Acho que ele se apaixonou por ela. Um dia a professorinha chegou à academia atrasada e chorando. Mesmo assim, cumpriu seu trabalho com forçada alegria. Pio se refugiara nos aparelhos e por mais de 1 hora machucou os músculos. Perto do meio-dia parou, tomou banho, vestiu-se e, ao sair para a rua, deparou com a moça numa lanchonete, o rosto molhado de lágrimas. Aproximou-se e, sem pedir permissão, se sentou. Ela o olhava com um misto de constrangimento e dor. Quis saber o que tinha acontecido, mas ela se recusou a contar. Quis saber se podia ajudá-la, mas ela respondeu secamente que não. Dias depois, continuava chorando. Pio Gatilho voltou a importuná-la e, desta vez, lhe revelou o motivo de sua dor. Um carro estava parado do outro lado da rua e, dentro, um homem barbudo lia com impaciência um jornal todo amarfanhado. Seu marido. Também acabou revelando que, por ciúmes, ele lhe batia e mostrou no torso esguio sob a blusa opacas manchas violeta. Pio não quis saber o porquê daquelas manchas. Coisas de marido e mulher, sem dúvida, nem tampouco a consolou. Não sabia o que era isso, consolo. Nem talvez que houvesse entre as pessoas este ou aquele sentimento, ternura, gratidão, amor. Julgava errado um fato e certo outro, e daí agia. Foi o que fez. Naquela mesma tarde descobriu onde o casal morava. Na seguinte, seguiu o marido até o prédio em que trabalhava no comércio. Nas 3 últimas, estudou a movimentação da rua e principalmente anotou a que horas o trânsito de pedestres e automóveis começava a rarear. Numa terça-feira, depois de um fim de semana prolongado, consumou suas intenções. Durante meia hora rodou com o carro o quarteirão do prédio. Parou depois, numa banca de jornal,
e perguntou ao jornaleiro onde ficava uma certa rua, que na verdade fica a 2 quadras adiante. O sujeito o instruiu, apontando-a ao longe com o dedo. De volta às 6:45, a banca já fechara. Dentro do carro estacionado nos arredores do prédio, permaneceu quieto, quase estirado no banco, esperando. O marido da professora não demorou a surgir no alto da escada. Ao alcançar a rua, parou por um instante no passeio, indeciso. Mexeu nos bolsos e extraiu de um deles o molho de chaves. Logo partia andando pela rua vazia. Mesmo em meio à escuridão, a visão de Pio era ótima. Abriu a janela do carro, fez pontaria e apertou o gatilho, 2 vezes com precisão. A camisa branca do homem tingiu-se de vermelho e o paletó, atravessado sobre o ombro, esvoaçou por um momento a oscilação lenta do corpo ferido. O trânsito, pouco intenso, começou a parar. Rapidamente, uma pequena multidão acercou-se do corpo caído e imóvel. Quando um homem, por acaso, olhou na direção do lugar de onde supostamente saíram os tiros, Pio Gatilho já não estava lá. Os jornais noticiaram sem ênfase o caso. A professorinha concedeu entrevistas e chorou inconsolável diante das câmeras. E continuou chorando por vários dias ainda. O marido, importuno, tornara-se inoportuna a ausência. Pio Gatilho não sabia que alguns problemas não passam de emoções disfarçadas, de estados que não pedem senão, em silêncio, continuação óbvia. 1 ano depois, quando voltou a frequentar a academia, descobriu que a professora já não trabalhava lá e que ninguém se lembrava dela, nem os clientes, nem os funcionários, nem os instrutores. Era como se ela jamais houvesse pisado ali. O espelho. Era noite, e eu voltava de mais uma jornada de trabalho exaustivo e inútil. 8 horas por dia, 5 dias por semana. Quando chegava em casa, era para morrer. Por causa da greve dos policiais, a caminhonete da empresa me largou na esquina. Durante o trajeto, passamos por muitos conflitos. Na Vasco da Gama, bem diante de nós, um homem levou um tiro. Mesmo assim, subiu a passarela e lá, ao cair, foi pilhado de todos os seus pertences. O motorista não quis de jeito nenhum fazer o retorno e me largar diante do prédio. Parou na rua principal do bairro e, mal pus o primeiro pé no chão, arrancou. Alegava cansaço, sono, mas a verdade era que estava com medo. Todos estávamos. Segui pela rua deserta. Um gato miou e olhei na direção do miado. Vinha de trás dos sacos de lixo da padaria, ao pé do poste. Corri em sua direção, imitando, e mal, os latidos de um cão. O gato disparou e logo desapareceu por sobre o muro da casa vizinha. Na praça, sob uma árvore, um mendigo que dormia, enrolado dos pés à cabeça, berrou. "Cala a boca, babaca!" Eles estavam chegando, se aproximando cada vez mais os mendigos. Antes ficavam só pelo centro, sob as marquises das grandes lojas. Agora vinham se espalhando, chegando às ruas mais ermas, marginais. Logo eu acordaria com o sujeito debaixo de minha cama, mão estendida a implorar. Meu prédio estava perto, do outro lado da rua. A calçada cheirava a excremento humano. Mais mendigos tinham passado por ali, sem dúvida. Tampei o nariz e apressei o passo. Enquanto andava, olhos atentos, enfiei a mão no bolso e puxei as chaves. Diante do portão senti uma mão em meu ombro. Me voltei assustado. Uma mulher. "Porra, você me assustou." Era jovem, muito jovem. Consequentemente, bonita. Um pouco mais baixa que eu, que não sou alto. Rosto liso, olhos graúdos, lábios desejosos e que, de repente, se contorceram de dor. Me esforcei para segurá-la e minhas mãos se tingiram de sangue. Seu rabo de cavalo, despretensiosamente atado por um elástico que sobrara de alguma costura, roçou meu rosto. Um leve perfume me invadiu os pulmões. Num sussurro, ela me implorou ajuda. Sua calça jeans estava desabotoada, como se sentisse fortes cólicas menstruais. Sua mão agarrou-se à barra metálica do portão e retiniu. Então compreendi que estava armada, que um pequeno revólver brotava de sua mão, como uma extensão maligna de seus dedos. Hesitei. "Abra!"
ela gemeu, depois disse. Você tem espelho em casa? Espelho? Sim, espelho. Ou você não sabe o que é um espelho? Tenho, claro. Muito bem, vamos então. Amparei-a até o elevador e continuei segurando-a enquanto subíamos. Quando o elevador estacou, o tranco fez com que ela gemesse. Nem por um momento me ocorreu reagir, arrancar-lhe o revólver. Provavelmente porque era uma mulher e estava ferida. Me inspirava mais piedade e fascínio que medo. No corredor escuro busquei o interruptor e o pressionei. De uma das portas vizinhas escapou um grito. Alguém rogava que eu apagasse a luz. O vampiro despertou. Falei baixo. Apesar da dor que sentia, a garota riu pela primeira vez. Pensei que talvez risse de raiva muito mais que de alegria. Era seu jeito. Um jeito único, de rir e odiar ao mesmo tempo. Seu rosto agora estava menos liso, quase áspero. Pouco a pouco iam desaparecendo a jovialidade e o brilho. Abra a porta que eu apago a luz, ela falou com esforço. Dei 4 passos, cheguei diante da porta e a abri. Nesse momento a luz se foi. O corredor voltou àquela cor de carvão velho. Não tão negra, mas ainda assim pesada, embora fendida aqui e ali pelos súbitos pontos de luz provenientes da rua. Você precisa de um médico, não de um espelho. Não! Ela gritou e botou a arma em minha cara. Senti o odor metálico misturado ao perfume de sua mão. Odor de maçaneta, de caixa de ferramentas, de molho de chaves, de sangue. Ajudei-a a entrar. Cadê o espelho? No banheiro, ali, no corredor. Ela se arrastou até o banheiro e de lá falou com impaciência. Não serve, é pequeno. Você não tem outro? Lá no quarto, na porta do guarda-roupa. Antes de se dirigir ao quarto, despejou no vaso seu xixi. Ouvi tudo, a urina, o jato da ducha higiênica, o som do papel sendo puxado, o ruído de seus passos trôpegos no piso do banheiro. Quando entrou no quarto, peguei o telefone e disquei o número da polícia. E só então me dei conta de que não havia polícia, que a cidade estava entregue a si mesma. Pensei em ligar para um hospital qualquer, mas nesse momento, 3 tiros ecoaram. Corri. Para meu alívio, a garota tinha arrebentado as dobradiças da porta, separando-a do guarda-roupa. Depois pediu minha ajuda para colocar o espelho encostado à parede na horizontal, sobre a cama, também encostada à parede. Você precisa de um médico, voltei a dizer. Ignorando meu comentário, pediu que eu saísse e fechasse a porta. Eu temia que os tiros tivessem sido ouvidos pelos vizinhos. E seguramente foram, mas quem ia se arriscar a averiguar o que estava acontecendo? Com certeza, após os disparos, as portas foram reforçadas, só isso. E as pessoas voaram para debaixo das camas ou para dentro da despensa. Fui para a cozinha, peguei qualquer coisa para comer e, de volta à sala, liguei o aparelho. Uma canção nostálgica, apesar de tudo, subiu do rádio para aveludar a noite. Pensei que o pior que poderia acontecer era a garota se matar. Mas será que ela ainda tinha balas? Com esse pensamento, adormeci. Acordei no início da manhã, com o sol forte sobre o rosto e as notícias da terrível noite que animara a cidade. Demorei a criar coragem para entrar no quarto e, quando entrei, compreendi logo que a garota tinha morrido a olhar para si mesma, quase nua no espelho. A calcinha branca descera para além dos pelos púbicos. A mancha, hirsuta e saliente, não reteve por muito tempo meu olhar, que se voltou para o orifício de um vermelho coagulado, um pouco abaixo do umbigo. Seus olhos vítreos refletiam o sol. Não fui eu. O crime é hoje solução para tudo. Victor Ville disse, num tom que não admitia réplica. Ficamos todos em silêncio, à espera da história que se seguiria. O professor Manuel Cruz consertou os óculos sobre o nariz. E Moreira Ellis bebericou mais uma vez seu copo quase vazio. De minha parte, cruzei os braços e me estiquei sobre o encosto da cadeira. A chuva, forte, desde o início da tarde, nos prendera no líder mais tempo do que esperávamos. Mas agora Victor estava entre nós e era como se a chuva tivesse vindo, providencialmente, para que o encontrássemos. Ele contou a história de um homem cuja esposa havia desaparecido. Era uma história célebre,
entre os frequentadores da Praça da Piedade. O casal parou no Bar Flamengo, demolido recentemente, e enquanto o homem fora se aliviar no banheiro, a mulher ficou encostada no balcão. O garçom não a viu se afastar, nem tampouco os fregueses, mas a verdade é que o homem, ao sair do banheiro, não encontrou mais a mulher. Mesmo assim, manteve a calma e esperou por mais de 1 hora. Por fim, decidiu procurá-la. Mas revirou todo o centro da cidade e não a encontrou. Então foi para casa. Mal entrou, o telefone explodiu. Era sua sogra. Queria falar com a filha. Foi obrigado a dizer que não sabia onde a mulher se encontrava. Acabou por contar tudo ao sogro, sem omitir nenhum detalhe. Logo chegavam à delegacia. O delegado era amigo da família, e foi por isso que se deslocaram até ali, pois, no fim das contas, todos os casos, dos mais simples aos mais complexos, só andam por impulso de algum conhecimento íntimo. Pessimista, o delegado aconselhou, desviando os olhos, que eles não alimentassem grandes esperanças. No fundo, deveriam se preparar para o pior. E o pior queria dizer sequestro, estupro, morte, ou então um prolongado desaparecimento. 5 fotografias da mulher foram dispostas sobre a mesa da lei. Todas recentes, feitas havia menos de 1 ano, por ocasião de passeios ou reuniões de amigos e familiares. Foram escolhidas as mais nítidas e nas quais a moça aparecia em detalhe, o rosto bem definido, a fisionomia ora alegre, ora compenetrada. Numa especialmente, alguém de percepção aguçada e larga imaginação diria que aquela circunstância, seu desaparecimento já se esboçava, com valor emblemático, de símbolo. Alguém de olhar agudo, não os 3 homens que ali estavam discutindo no vazio, ressaltou Victor. Muito bem, o delegado anuiu. Verei o que posso fazer. 1 semana depois, é óbvio, não dava o caso por encerrado. Por isso seria o cúmulo do insulto, mas o rotulava de insolúvel, dada a escassez de pistas. Mais um caso a ser arquivado. Os 2 homens desesperaram. O marido, principalmente, a ponto de esmurrar a mesa. Foi literalmente arrancado da sala e levado à cantina, e ali apaziguado com uma xícara de café. Quanto ao pai, uma vez que ainda mantinha certa calma, acabara de saber que a filha provavelmente estava morta, enterrada em algum canto. Era evidente que para o policial o caso não passava de mais uma mancha na parede. Como muitas que surgem todos os dias, não se sabe por quê. Não temos nenhuma pista de sua filha, nenhuma. O instante de seu desaparecimento já não existe, se apagou, fundiu-se ao tempo insondável, arrematou ele, num tom de petulância filosófica. A família da mulher culpou o marido. Deixaram de lhe falar, o isolaram. Tal procedimento culminou com o que lhe disse o cunhado ao procurá-lo uma tarde no trabalho. "Cê tá fudido." A ameaça se concretizou dias depois, com a inesperada visita do rapaz e do sogro. "Temos uma pista," o rapaz disse ainda na porta. "Uma pista?" O homem estranhou. "É." O sogro assentiu. "E achamos que você deve nos acompanhar. Venha, no caminho explicamos." Todavia, no carro conservaram-se calados, imersos numa quietude infinita, que incomodava. Intimidado, o homem apenas respirava, para manter-se vivo. Saíram da cidade e 30 minutos depois chegaram a uma olaria abandonada. A velha chaminé de tijolos era um melancólico vestígio da imponência de outrora. Pai e filho desceram e se dirigiram ao baixo prédio da administração. Hesitante e receoso, o homem não se mexeu. Um longo tempo se passou, até que o sogro veio chamá-lo com um revólver à mão. O velho o arrastou em direção à porta. Mal a atravessou, o homem compreendeu, como num sinal, que ele próprio era a pista, que os 2 homens queriam arrancar-lhe o que ele não possuía, que eles, no último ato de desespero e expurgo, esperavam fazer brotar dele o destino daquela face perdida. O cunhado o empurrou sobre um colchão arruinado. Iluminava o recinto a pobre luz de um candeeiro, esquecido sobre uma mesa destroçada. Teve a impressão, ao cair, de que os pés da mesa tinham sido serrados, cada um num tamanho diferente, obrigando a mesa a tombar de quina. E foi contra esta quina que, segundos depois, o rapaz empurrou sua cabeça. Ajoelhado, as mãos sobre o rosto,
fios rubros a atingir-lhe os pulsos, o homem gemia. Com os revólveres contra sua cabeça e seu peito, pai e filho exigiram aos gritos que ele confessasse. O homem rogou várias vezes que não fizera nada e, enfim, exausto, desabou sobre o colchão. Mais afoito, o rapaz lançou com um chute sobre ele a chama trêmula do candeeiro. Foi só nesse instante que o homem percebeu que o colchão estava encharcado de álcool. Tentou se proteger, mas foi inútil. Seus gritos aos poucos se converteram em sussurros e, por fim, em fogo. Não fui eu, não fui eu, ele sustentou até morrer. Não, não foi. A mulher telefonaria dias mais tarde de uma cidade de Minas para pedir o divórcio. Victor viu, levantou a mão para pedir uma bebida. Todos precisávamos de uma bebida. Manhã simples. Um bar, de manhã cedo. Um homem entra e pede café. A TV, ligada desde ontem à noite, traz notícias do Oriente Médio, do Iraque e de outros países. Há balas, incêndios, desastres, um atentado à bomba que mata no mínimo 40 pessoas e fere mais de 100. Também assaltos, crimes passionais, chacinas. A noite foi pesada. O homem e o garçom assistem à TV com um ar de indiferença. Nada mais é capaz de chocá-los. Firmes como rochas, insensíveis como água. Pouco mais de 6 horas e as ruas ainda estão vazias. O homem perdeu o emprego no dia anterior e não sabe como dizer isso à mulher. Preferiu sair cedo, como se nada tivesse acontecido. Mas teme agora que mais tarde ela telefone para a empresa e descubra tudo. Na verdade, ele sabe que ela vai descobrir, se não hoje, amanhã, se não amanhã, um dia. Os despojos sempre chegam à praia, por mais longe que tenha sido o naufrágio. A vida está por um fio, a minha, a sua, de todas as pessoas, ele diz, num tom enigmático para ninguém. Depois desdobra o jornal que traz debaixo do braço. Vai direto para o caderno de esportes e em seguida para as páginas policiais. Precisa evadir, se confundir com o destino de outras pessoas. O tempo escorre e o garçom não vê a hora de mais uma vez admirar a apresentadora do Jornal das 7. Para isso liga a TV todos os dias. Nada mais lhe importa. Foi viúvo. Depois a segunda esposa o abandonou e recentemente a filha única partiu para o estrangeiro, deixando-o só. É, apesar de tudo, um ótimo conselheiro. Ouve a todos e a este homem, que não conhece ainda, haverá também de ouvir um dia, nem que seja por piedade. 3 homens idosos, aposentados sem dúvida, entram no bar, de volta da caminhada matinal. Estão esbaforidos e suados. Pedem água e depois uma refeição leve, à base de frutas. Na praça em frente, os primeiros automóveis começam a estacionar. Na rua, o rapaz da locadora passa, correndo. Parece assustado. Cabe a ele, antes que o proprietário chegue, varrer a loja. De dentro do bar, por trás do vidro, os homens o observam num vai-vem constante, tenso. Traz pá e vassoura nas mãos. Às suas costas, os vendedores de frutas iniciam a instalação de suas barracas. De repente, o rapaz, como se já não suportasse a dor, larga a pá e a vassoura no chão e sai correndo. Na locadora não há ninguém. Percebendo isso, que a loja ficou abandonada e vazia, o garçom sai, atravessando a rua, tranca a porta da locadora e volta para o bar. Por enquanto é tudo o que ele pode fazer. O desempregado continua a folhear o jornal e os 3 idosos a conversar. Falam de doenças, de mulheres belas e inacessíveis, dos melhores dias de suas vidas. Melhores mesmo. Agora, de fato... Mães passam com suas crianças, que se arrastam contrariadas para a escola. São as primeiras da manhã e não serão as últimas. Uma a uma, todas as lojas são abertas, com um fragor metálico que faz voar dos fios os passarinhos matutinos. 2 balconistas da papelaria da esquina entram no bar para um rápido café. Os aposentados as admiram, embora impotentes,
conscientes de que só podem admirar, que elas são demais para eles, que elas são montanhas, e eles, brisa. A banca de revistas ainda está fechada, e um notívago, a claudicar em seus sapatos de noite, amarfanhado em suas roupas amarfanhadas, não hesita em parar e lançar sua urina ácida contra o alumínio frio. E o faz com prazer, os olhos fechados, numa franca expressão de alívio. Ninguém o nota. Aqui, urinar na rua não é diferença. Intriga o garçom que o rapaz da locadora não volte. Então, mal atende as duas balconistas, sai à calçada e fica olhando toda a praça, as lojas, as ruas que se esgueiram para fora do bairro. Por mais que procure, não vê o rapaz. Já pensa em telefonar para o dono, dizer o que está acontecendo, que a loja está abandonada e que, felizmente, ele a fechou, mas teme prejudicar o rapaz. Se ele foi daquele jeito inopinado, é porque tinha algum motivo. Um grave motivo. Por fim, volta ao bar e fica a observar a rua, por trás do balcão. À sua frente, o desempregado diz, num tom ao mesmo tempo de ceticismo e insolência: nessa vida o desfecho é sempre negro. Pensa ingenuamente que talvez só ele tenha chegado a tal conclusão. O garçom nem o olha, está cansado. Trabalhou a noite toda, não vê a hora de cair na cama e dormir o resto da manhã e boa parte da tarde. Mas preocupa-o que o rapaz da locadora tenha desaparecido. Tenta reviver todos os seus passos. Ele saíra com a pá e a vassoura em direção à caçamba de lixo na praça, e foi ali, em meio ao lixo espalhado em torno, que ele tomou, depois de hesitar um pouco, a estranha decisão de partir. O garçom deixa correndo o bar, assustando os fregueses que, surpreendidos e cegos, o seguem. No exato momento em que alcança o lixo, o rapaz dobra a esquina na companhia de um policial. Logo param diante do garçom, que olha fixo para o chão espantado. Outras pessoas chegam e também param, a fisionomia repugnada. Um braço. Há um braço ali, em meio ao lixo. Um braço de homem, visivelmente masculino, embora revestido de enormes pulseiras e adornos. Formigas pululam na ferida meio vermelha, meio negra, arrancada ao ombro. A vida está por um braço, o garçom pensa, ao lembrar-se do que lhe disse há pouco o homem, lá dentro do bar. E continua pensando que, nesse momento, em vários pontos do planeta, milhares, talvez milhões de pessoas estão morrendo, cada uma de uma forma, de uma dor, de uma ausência. Vida nova numa enorme casa. Daquele distante dia em que os três se reconheceram, o homem recorda que o menino era ruivo. Depois mudou. Não saberia dizer quando exatamente, mas sabe que mudou. Sobretudo nos cabelos, que escureceram, e no caráter, mais agressivo então, quase intolerante, vil. A mãe, que também era ruiva, o amou desde o primeiro momento, e o homem a ela, numa reciprocidade tão evidente que não demoraram muito a se decidir morar juntos. A união ocorreu 3 semanas depois e sem que o garoto fosse consultado. E isso pareceu importuná-lo, sem dúvida. Nos primeiros dias o menino nem sequer olhava para o homem. A mãe, que preferia não repreendê-lo, disse ao companheiro que aquilo era natural em qualquer criança sem pai, e que o menino não tinha pai desde sempre, desde o útero. O homem trabalhava em casa e via com receio a mulher sair pela manhã, deixando-o a sós com o menino. Na casa enorme, de 2 andares e muitos quartos, uma densa escuridão a escamotear o contorno dos móveis, o menino desaparecia por várias horas, numa sugestão de levante, de conspiração. Invariavelmente o homem pensava não no que o garoto estava fazendo, mas no que estava maquinando. Certa vez o garoto se aproximou por trás do homem que trabalhava em sua escrivaninha e se pôs a fitá-lo. Quando o padrasto se voltou, assustado com sua presença, o menino já estava ali havia mais de 1 hora, imóvel, impassível, desafiador. Foi nessa ocasião, talvez, que as dificuldades entre ambos começaram. De outra feita,
o menino deixou a torneira do banheiro aberta até que a água descesse as escadas, invadisse a sala e molhasse o tapete e os livros. O homem apenas o olhou e ao estrago feito, prometendo a si mesmo não dizer nada à mulher até que ele e o garoto aparassem suas diferenças. O que ele não poderia imaginar era que o menino, naquela noite, diria à mãe que o homem era muito desastrado e que deixara a torneira aberta, e que a sala tinha inundado e que muitos livros tinham se perdido. Quando a mulher comentou o incidente com o homem, num tom, aliás, de quem não se importava com o ocorrido, este não soube o que responder. Como dizer a uma mãe que o seu filho mente e trapaceia? Veio o tempo de escola, e agora o menino passava as manhãs ausente. Foi um alívio para o homem, mas por pouco tempo. Um dia o telefone tocou, chamando-o a comparecer à escola. O menino se envolvera num conflito com alguns colegas. Não foi nada demais, uma briga somente, como qualquer outra entre garotos. Todavia fora o menino quem começara tudo, e sem aparente motivo. E quando o padrasto o repreendeu à vista de todos, ele o acusou de ser o culpado. Sim, é culpa dele, o menino disse com um olhar firme nos olhos da diretora. Voltaram para casa em silêncio, o homem na frente e o garoto atrás. Não havia mais esperança para eles. Novos episódios renovaram o ódio crescente do garoto pelo homem. Peixes mortos no aquário, telefonemas matutinos em absoluto silêncio, um rato morto na gaveta da escrivaninha, cartas anônimas compostas em letras recortadas de jornais e revistas. A paciência do homem atingiu seu limite, e ele chamou o garoto para uma conversa. Na mesa da cozinha, enquanto sua mãe tomava banho, o menino escutou o homem, seu contido e equilibrado sermão. Talvez, se tivesse sido mais firme e veemente, ele o tivesse levado a sério. Mas talvez nem assim. O menino era um obstinado. Qualquer um via isso. Quando a última frase da arenga ecoou no vazio, o menino se ergueu e, sem dizer uma palavra, subiu para o seu quarto. Ali se refugiou pelo resto da noite. Quando enfim foram chamá-lo para jantar, o encontraram com os pulsos abertos. Os 5 dias seguintes, o menino passou no hospital. Dispensada do trabalho, a mãe não o deixou sozinho 1 minuto sequer. Praticamente se mudou para seu quarto, dormindo numa poltrona ao lado de sua cama. Enfim, telefonou para o homem e disse que no dia seguinte o menino teria alta, e eles estariam de volta, para seguir na vida, da melhor maneira possível. O homem se sentiu ao mesmo tempo contente e apreensivo. Temia que tudo recomeçasse. As intrigas, as mortes, as chantagens. No entanto, deitou-se para dormir com a melhor das intenções, convencido de que o certo era dar ao garoto uma nova chance. Quando acordou pela manhã e se dirigiu à varanda, como fazia todos os dias, ávido por encher os pulmões de ar novo, deparou-se com um gato morto, pendurado por um gancho de açougueiro num dos caibros do telhado. Sua reação foi olhar para a casa, o seu interior, a sala, as escadas, tudo mais. Compreendeu que o menino era inocente, também uma vítima. Nos minutos que se seguiram, ocupou-se em revistar a casa. O andar de cima, primeiramente, em busca deste alguém misterioso que nos últimos meses tanto o atormentara. Mas nada encontrou, exceto no quarto do menino, o próprio menino. Sua surpresa foi tanta que ele gritou, e logo a mulher surgiu na sala, lá embaixo, vinda da cozinha, tão amedrontada quanto ele, e a perguntar o que tinha acontecido. Já estava no topo da escada sem fôlego quando ele respondeu: "Nada, não sabia que vocês tinham chegado." "Chegamos há uns 15 minutos, mas como você dormia profundamente, não quisemos te acordar," a mulher esclareceu. "O garoto está bem," o homem disse e fechou a porta do quarto. Foram para a cozinha. Na manhã seguinte, na varanda, foi a vez do menino aparecer pendurado. Dizer adeus. Ele chegou bem cedo ao trabalho. Abriu a máquina registradora, encheu os compartimentos com cédulas e moedas que a administração lhe fornecia todas as manhãs e depois sentou no banquinho para mais 8 horas de trabalho árduo.
Esperou 5 minutos e afinal abriu o guichê. Mãos estranhas escorrerão o dia todo para ele com o dinheiro dos bilhetes. Jamais aceitou que Diana tivesse partido sem ao menos lhe dizer adeus. Que partisse era aceitável, que o abandonasse como o fez, numa tarde, antes que ele chegasse do trabalho, o antigo anterior a este. Mas sem lhe dizer nada, isso não. 2 anos depois, ainda luta pelo seu adeus, duro e simples. Foi um tempo difícil. De início, procurou pela mulher na casa de parentes e amigos, mas ninguém sabia de nada. Também foi à polícia e até a hospitais e necrotérios. Num fim de semana, viajou para a cidade natal de Diana, sobre a qual, no princípio de tudo, ela lhe contara tantas histórias, mas também por ali não era vista havia muito tempo. Só muitos meses mais tarde compreendeu que as pessoas o estavam enganando, que sabiam de tudo. Onde a sua mulher estava e por que o abandonara. Afinal de contas, ninguém se abalara com seu sumiço. Era incrível que não percebesse que, em momento algum, ninguém se entregara a um périplo em busca de Diana. Nenhum parente, nenhum amigo. E por quê? Porque sabiam de tudo. Onde ela estava e que estava a salvo. Naturalmente. Ao compreender isso, ele se sentiu traído por todos. Deixou de procurar as pessoas e se encerrou em si mesmo. Fizera papel de idiota. Aquele emprego não era financeiramente grande coisa, mas constituía sua única oportunidade de rever Diana algum dia. Mais cedo ou mais tarde. Se estivesse morando na cidade, ela haveria de entrar no metrô e solicitar no guichê uma passagem. Então ele lhe diria adeus, e ela lhe retribuiria a gentileza. Ou seria ironia? Eram estes os seus planos. Mas 2 anos já haviam passado. Haveria esperança ainda? Não. Um de seus colegas lhe disse impaciente: esqueça essa mulher. Aliás, você já deveria ter compreendido que cabe às mulheres fugir, se esquivar, e a nós, homens, ir atrás delas. É assim desde o princípio do mundo. Por que se surpreender ainda com a fuga de sua mulher? Elas existem exatamente para fugir. Terá sido mesmo uma fuga? Ele acredita que não. Prefere assumir que ela se apaixonou por outro, com quem agora está vivendo, mais feliz do que ao seu lado, algo plenamente justificável. Uma vez encontrou com o irmão de Diana e perguntou por ela, assim espontaneamente, como se já soubesse de tudo e o tivesse aceito, sem problemas. O rapaz apenas disse: vai bem. Era a resposta que ele queria ouvir. Teve a certeza, então, de que ela estava vivendo com outro e vivendo feliz. E que ele poderia um dia, por interferência do destino ou do acaso, lhe dizer adeus. Nesta manhã, ele está com um doce pressentimento de que sua missão chegará ao fim. Algo lhe diz que Diana virá. Ontem, ao meio-dia, durante o almoço, expôs ao amigo suas inquietações e disse que Diana parecia estar mais perto e que em breve ele ia poder vê-la, lhe dizer adeus. Tolice, o amigo retrucou. Você é jovem, esqueça essa mulher. É a melhor coisa que você faz. Esquecer. Não sabe o que é pior, esquecer ou não possuir. Esquecer uma mulher que se amou é tão doloroso quanto não possuir uma que se ama, tê-la diante de si e não poder fazer nada. E o que é pior para você? Perguntou ao amigo. Esquecer uma mulher que amou ou não ter em seus braços uma outra que ama, que deseja? Ou ambas as situações são idênticas, de uma melancolia insuportável. Nesse momento, ele ouve um ruído de metal contra o vidro. Uma arma, um rosto jovem, de mulher, que ele não chega a reconhecer, não clareou ainda. A noite se prolonga sobre o dia e ele não vendeu senão 4 ou 5 bilhetes. Há um grupo de trabalhadores apressados. Na caixa só há o dinheiro destinado ao troco, uma quantia ínfima. Ele sabe, no entanto, que para algumas pessoas representa muito. Um farto café da manhã num restaurante barato do centro. Ou qualquer outra coisa, qualquer necessidade. É isso aí, cara. Me passe tudo o que você tem e também alguns bilhetes. Vamos, rápido! A voz é rouca e melodiosa, e o rosto de uma beleza singular, inigualável, apesar da dor, da imundície que o cobre, da poeira, do temor, das dificuldades por que tem passado nos últimos meses. Os cabelos revoltos não escondem os traços finos e suaves, a boca vermelha e estreita,
os olhos negros e duros. É de uma beleza que seduz imediatamente, sem esforço. Foi, aliás, o que o fascinou desde o início e que ainda o fascina. Ter nos braços aquela joia, aquela esmeralda, que atrai os olhares e desperta os desejos de homens e mulheres, indiferentemente. Ele lhe entrega o dinheiro, todo ele, nervoso, treme, se atrapalha, deixa cair algumas moedas. Uma mão suja, embora delicada, recolhe o dinheiro e os bilhetes, enquanto a outra lhe aponta com ênfase o revólver. Diana, ele diz. A moça se volta. Adeus, cara. Adeus, ele responde. E afinal se alivia, larga o peso que há meses o esmaga. Volta à superfície. Quando o amigo o cumprimenta, pouco depois, ele está sorrindo, meio bobo, com um olhar fixo de alucinado. Diante do vidro, uma bela moça exige ser atendida, está atrasada, não pode perder aquele trem. E o amigo não sabe o que faz, se atende a garota ou traz para ele um café.